Olá, olá gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Neste sábado, para quem vai ver hoje, ou outro dia, para quem vai chegar outro dia. E um vídeo aleatório hoje, não é devocional, não é, né, assim, um devocional, tá? Eu estava aqui em casa, como sempre, tudo é assim, de repente, né? E me veio o desejo de fazer o vídeo com um tema específico. E tudo tem um propósito, é o que eu tenho falado aqui com vocês. Peço perdão, eu peço perdão pelo cenário, eu peço perdão pelas falhas, né? Porque eu não entendo muito, né? Depois a gente vai pegando e vai melhorando a qualidade dos vídeos. Então eu peço perdão desde já. Mas assim, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Vamos lá? Com sinceridade, você tem medo da morte? Essa é a pergunta e esse é o tema desse vídeo, né? Essa pergunta, você tem medo da morte? E eu posso falar com propriedade desse assunto porque por muitos anos eu tive esse dilema na minha vida, né? Esse problema que era esse medo. Embora eu sou cristã, né? Tinha uma fé ativa, eu me converti com 13 anos de idade, só pra contar um pouquinho, né? Não vou ficar falando da minha vida, gente. Mas só pra contar, assim. E então, eu me converti com 13 anos de idade e assim, gente, eu tinha uma fé ativa, né? Em Deus, na palavra de Deus, mas esse medo da morte me assolou por muitos e muitos anos, né? E é algo que ninguém podia me ajudar, né? Eu até acho que comentei com algumas pessoas e eu comecei até a ter umas crises de pânico, né? Tive várias crises de pânico já no passado, né? E aquela sensação de morte, né? Você começa a passar mal. E isso me desencadeou esse medo, né? E esse medo, gente, eu queria comentar assim, se vocês quiserem deixar nos comentários, gente, algum comentário assim sobre esse tema, falar algo, deixa nos comentários. Também temas aleatórios, gente, se vocês quiserem que eu traga algum vídeo também, deixa nos comentários, tá? Sugestões de vídeo pra gente tá fazendo aqui. E é isso, gente. Então eu sofri com esse medo e se você tem medo da morte, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre esse tema. E o que eu quero ressaltar aqui é que sempre que eu vier aqui, tudo que eu falar com vocês vai ser à luz da palavra de Deus, tá, gente? A Bíblia tá aqui aberta. Ó, a minha Bíblia é rosinha, que é a Bíblia da mulher, mas é uma Bíblia comum, tá? Já tá aberta. Eu separei alguns textos, né, sobre esse assunto. Então, o que eu quero frisar aqui pra vocês é que tudo que eu falar não vai ser a minha opinião, gente. Esse não é o propósito. Eu chegar aqui, eu sei que esse assunto é um assunto complexo, é tenso, né? Falar sobre morte e é muito pessoal também, porque cada um tem seu estilo de vida, seus pensamentos e a gente tem que respeitar tudo isso. Cada um tem a sua fé, né? As suas crenças. Amém.
E todos são muito bem-vindos aqui, gente. Não é religião, tá? A gente vai responder, a gente vai falar sobre a luz da palavra de Deus. Não é a minha opinião. Então, você pode se assegurar, tá? Se você tem medo da morte, se assegurar que você não vai estar assim, confiando, ouvindo balela. Não, tá? É a palavra de Deus que vai responder. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Primeiramente, para a gente entrar aqui nesse assunto, eu vou estar lendo um versículo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Um momento. É, 1 João, capítulo 4, versículo 18, fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, gente, eu não quero falar pra vocês que é errado a gente sentir medo da morte, tá? A gente ser uma pessoa de fé, que tem fé em Deus, é uma coisa, mas nós somos seres humanos, né, gente? A gente tem medo e é natural, é aceitável. Só que o medo que eu tinha, que eu contei pra vocês, era algo paralisante, sabe? Era algo angustiante. Talvez até a maioria das pessoas, não sei, talvez não pensem muito sobre a morte. É porque como eu comecei a ter essas crises de pânico, eu comecei a pensar muito sobre a morte, ter medo dela. E é algo inevitável, né, gente? Vamos combinar que é um assunto que serve para todo mundo, porque nós somos seres humanos e a Bíblia fala que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, acho que mesmo quem não tem esse medo, que bom para quem não tem, porque é muito ruim, mas mesmo para quem não tem esse medo, é válido ouvir, né, gente? Porque nós somos seres humanos e um dia a gente vai passar pela morte, querendo ou não. E isso era um dos que me deixava angustiada, né? Porque a gente pode não pensar sobre a morte, mas um dia a gente vai ter que enfrentar ela. E é individual, né, gente? Assim como a gente nasce sozinho, a gente vai fazer essa passagem sozinhos. E eu sei que cada pessoa tem o seu modo de pensar. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem as respostas. A resposta é verdadeira, né? Então, assim, tem um pastor que eu sigo, gente. Eu não quero deixar o vídeo longo, porque eu quero que vocês assistam. Mas tem um pastor que eu gosto muito, que é o, não sei se pode falar assim, o nome, é o Lucinho Barreto. Eu assisto muito pregações dele. E ele costuma falar... Minha garganta. Desculpa. Ele costuma falar que a Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando. Boca de Deus falando. Livro, boca de Deus falando. Então aqui fala, gente, que o medo produz tormento nesse versículo, né? E é muito ruim sentir medo, né, gente? Ele atormenta, traz angústia, né? Não é legal. E fala também que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, quando eu olho pra trás, eu penso assim, por que eu sentia esse medo?
E era algo que eu não conseguia controlar. Eu não queria sentir, eu queria confiar em Deus. E não ter esse medo, né? Mas hoje eu entendo, gente, que quando a gente tem uma fé assim, é algo diferente, sabe? É uma convicção. Quando você tem uma convicção muito forte, porque a fé, ela é certeza. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não existem. Eu vou ter que pegar um copo de água, gente. Um momento. Um momento. Minha garganta tá arranhando muito. Misericórdia. Então... Ai, Jesus. Um momento, gente. Ô, gente, vocês me perdoam. Eu perco até o fio da meada, porque não dá pra falar com a garganta arranhando, né? Mas assim... A fé, gente, ela é a certeza. Então, quando você tem... Aqui nesse versículo já traz uma resposta, né? Que quando você tem medo de morrer, quer dizer que existem algumas lacunas dentro de você em aberto. Hoje eu consigo compreender isso. Na época que eu sofria, não. Então, provavelmente, existem algumas lacunas dentro de nós que o nosso amor, o nosso apego a Deus, a fé, não está aperfeiçoada ainda, tá? Mas quando você tem essa convicção da salvação, de tudo que Jesus fez, e essa convicção forte, realmente não existe medo, não tem por que ter medo. Agora eu vou para outra parte da Bíblia para falar um pouco sobre a morte e como será, né? Coríntios, tá? Coríntios, no capítulo 15, são alguns versículos, tá? Capítulo 15, versículo 44. E fala assim, ó. Vou pegar aqui. Vamos lá. Semeia-se. Eu vou ler alguns, esse texto é grande, mas eu vou ler alguns para não alongar muito. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo celestial. Espiritual, desculpa. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 47 fala assim: o primeiro homem, Adão, foi formado da terra. É terreno. O segundo homem é do céu. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isso quer dizer, gente, tá querendo dizer que o primeiro homem foi Adão, né? E a partir de Adão veio toda a humanidade. E aí, o segundo homem é o homem espiritual, que é onde depois da morte, que a gente vai ser espiritual, quando a gente ressuscitar. Aí, no versículo 50, fala assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue
não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer, gente, essa carne machucada não pode herdar o reino de Deus, né? Porque essa carne é daqui, né, gente? Já falou lá em cima, o segundo homem é espiritual. Essa carne é corruptível. Vamos ler mais pra frente, vai falar. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, olha a explicação, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Gente, então, é isso aqui, tá? Essa carne não pode entrar no reino dos céus. Então, nós vamos morrer um dia, nós vamos passar por esse momento. Por isso a gente tem que ter a nossa fé, nós temos que estar preparados. Mas se você tiver a sua fé no seu Criador, naquele que te formou, que tem um plano para a sua vida na Terra, e que a sua vida na Terra, gente, é uma breve passagem, né? E que quando esse corpo ressuscitar no ressoar da última trombeta, aqueles que estiverem vivos, gente, não sei o que eu tô falando, é a palavra de Deus, tá? Não é balela, não. É a palavra do Criador. Aquele que estiver na terra será transformado, né? Se for agora, aqui, aí, ressoou a última trombeta, você tá vivo, transformou. O seu corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Os mortos, quem morreu, na fé, na esperança, salvo em Cristo, vai ressuscitar. Corpo transformado. Primeiro Adão, a primeira Joyce, né? A primeira Maria, o primeiro João. Tô falando o nome de vocês. Foi a Joyce terrena, a segunda é a Joyce espiritual, corpo espiritual. E aí esse corpo vai se revestir da imortalidade. E aí a palavra será cumprida. Essa palavra é aqui, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Gente, Jesus venceu a morte. Nós teremos vida eterna. Deus nos fez para sermos eternos. Tá bom, gente? Eu não vou me alongar mais, o vídeo já tá comprido. E me perdoem se eu não consegui passar para vocês, mas não. Diga não pro medo. Quem tem medo de morrer, quem não tem, glória a Deus. Glória a Deus, fique em paz, é isso mesmo. Mas quem tem, gente... um momento, que eu separei um versículo aqui também. Gente, depois de toda essa explicação, poderia falar outros versículos, outras coisas, mas separei esses para não ficar longo. Mas assim, quem tem medo de morrer, como eu tinha, se agarra
nesse versículo aqui. Essa é de 1 Coríntios, você pode ler também, 1 Coríntios 15, que é a explicação de tudo que vai acontecer conosco. Mas, se você tem medo da morte, se agarra nesse versículo. Jesus, o próprio Cristo falou. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus falou: aquele que crê em mim, eu vou terminar com esse versículo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não há por que temer a morte, se ela é uma passagem para a eternidade. Tá? Ela é uma passagem para a eternidade. O que deve nos preocupar é como eu estarei nesse dia. Eu estou preparado, né? Como é que tá a minha vida espiritual, minha vida com Deus? Isso deve nos preocupar, porque é a respeito da nossa salvação. Mas sobre a morte não, gente. Tá? Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós viveremos eternamente com ele, gente. Fiquem na paz, obrigada. Desculpa aí se eu demorei. Deus abençoe. Deixa nos comentários temas que vocês quiserem, tá? Pra gente estar respondendo, falando, conversando à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz.